Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus por sua vida, por sua família que tem acompanhado as transmissões, aos nossos cultos, e queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos. Alguns conseguiram acompanhar na sexta-feira o nosso momento missionário, onde nós tivemos um tempo de conversa com os nossos missionários da MEAP, da Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Se você ainda não viu, você pode acessar o canal do YouTube da igreja e lá você vai poder ver o tempo que nós ouvimos os desafios da MEAP por meio do missionário mobilizador, que é o Guilherme, e também pelo Glauber, que serve lá no estado do Piauí. Então, louvamos a Deus. A você que pôde assistir, você que não pôde assistir, está disponível lá no canal. Você é convidado para assistir esse momento missionário. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 20. O Salmo 20 e o Salmo 21, eles estão dentro de um contexto de guerra. Você já pode abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 20. Hoje vamos estudar só o Salmo de número 20. E o contexto, tanto do 20 quanto do 21, é um contexto de guerra. O 20, especificamente, é Davi e o seu exército, a nação se preparando para ir à guerra. E o 21 é quando eles já retornaram da guerra. Então hoje, o que nós temos aqui é o momento em que eles estão se preparando para ir à guerra. Quando a gente pensa em guerra em nossos dias, a gente pensa, na verdade, em um apertar de botão. Alguém aperta um ou vários botões e um míssil teleguiado percorre milhares e milhares de quilômetros, atinge o alvo, matando aí aqueles que são os inimigos. Para nós, guerra é isso. Porém, na época de Davi, guerra era, na verdade, guerra mesmo de campo. Eles saíam aos campos com seus carros de guerra, com os seus cavalos, esses cavalos, logicamente, tendo seus cavaleiros, e também tinha o pessoal que ia a pé, ia lá marchando, milhares de milhares em cada exército, e eles então entravam em combate. Isso é possível ver em algumas encenações. Então, o contexto que nós temos aqui do Salmo de número 20, que é um Salmo de Davi, é esse contexto em que eles estão saindo para a guerra. Estão se organizando para sair para a guerra e depois eles retornarão, e aí então nós teremos o Salmo de número 21. Mas hoje vamos ver o Salmo de número 20 e eu quero convidá-los a acompanhar a leitura do Salmo aí da sua casa. O texto diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Nós nos alegraremos da tua salvação e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos ergueremos e ficaremos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao rei, responde-nos quando clamarmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã em que podemos estar participando da escola bíblica, que possamos aprender mais da Tua palavra e desta maneira, então, sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito a vivê-la, e o Teu Santo Espírito dando-nos força para que, ao cumprirmos aquilo que aprendermos, possamos glorificar ao Teu nome, atingir outras pessoas com o Evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo. Então,
por favor, abra a nossa mente para que possamos entender tudo o que vamos aprender nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como que a gente pode dividir esse salmo? Queremos fazer uma sugestão para os irmãos. 3 partes. Primeira delas, versículos 1 até o versículo 5. Do versículo 1 até o versículo 5, o povo ora pelo rei. Versículos 1 até o 5, o povo, a nação está orando pelo rei. Versículos de 6 até o 8, o rei demonstra a sua confiança na resposta do Senhor. 6 a 8, segunda parte, o rei demonstra a sua confiança na resposta do Senhor, no cuidado do Senhor. E o último versículo, o povo novamente ora, pedindo que o Senhor responda a oração e proteja o rei. Então é isso que nós temos. 3 partes, de 1 a 5, 6 a 8 e o versículo 7, a estrutura que nós estamos sugerindo aqui. E com aquele cenário que eu comentei com os irmãos, que é um cenário de guerra, antes deles saírem para a batalha, queremos que os irmãos tenham isso em mente, enquanto a gente vai olhando para as partes desse salmo. Primeira delas, então, o povo está orando pelo rei. Observe aí versículos 1 e 2, que eles pedem para que Deus ouça a oração que eles estão fazendo em favor do rei. Eles pedem que o Senhor possa proteger o rei, que o Senhor possa enviar socorro para o rei, que o Senhor possa sustentar o rei. Observe que são todas expressões que eles oram a Deus pedindo ao Senhor que possa sustentá-lo. E algumas expressões que aparecem aí, para nós elas já são conhecidas. Eles dizem que o Deus é o Deus de Jacó, lembrando aí dos patriarcas. Eles falam a respeito do seu santuário, e a ideia é de Sião. O próprio versículo 2 no final começa falando de santuário e no final fala de Sião. A ideia que eles têm aqui é do local onde o templo foi construído. E aqui, por citar o santuário, que é Sião, talvez, por conta disso, alguns acreditam que este salmo pode não ser de Davi. Porque quando Davi estava vivo, o santuário não estava construído. Então, alguns acreditam, se foi Davi, ele estava fazendo referência a um santuário que não existiu, ou ele estava pensando em Sião. Outros acreditam então que é um salmo que não foi necessariamente escrito por Davi, mas foi escrito depois de Davi, em homenagem a Davi. E aí então o santuário já estaria construído. Então a gente tem essa dúvida, mas seja como for, o santuário foi construído lá em Sião, Sião que a gente aprendeu que na verdade é Jerusalém, é o local onde o Salomão construiu o templo, é aquele mesmo local que Davi comprou lá dos jebuseus, toda aquela história que Abraão foi sacrificar o seu filho. Enfim, eles entendiam que é deste local que vinha a salvação do Senhor, assim como quando Abraão esteve lá, o Senhor providenciou o animal que substituiu o filho dele. O filho dele não morreu. O animal providenciado pelo Senhor, sim. Então aqui eles têm tudo isso na mente. E eles entendem, é de Sião que vem a salvação. Então tenha sido ou não Salmo de Davi, que ele escreveu, pensando em Sião, ou um salmo que escreveram em homenagem a Davi, já com o templo construído, seja como for, o que nós temos aqui é o povo dizendo, Senhor, livra o nosso rei, automaticamente ou consequentemente, livre a nós também. Nós estamos indo para uma batalha que é muito difícil. Aqui não há especificação de que exército com quem eles iriam combater, qual o poder desse exército. Mas talvez era um exército, como o próprio Davi vai dizer lá na frente, uns confiam em carros e cavalos. Era um exército bem equipado. Então eles estão pedindo, Senhor, protege. Versículo 3, Senhor, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Isso aqui é muito legal, porque dá a entender que o povo via a vida de Davi e sabia que Davi era alguém que oferecia ao Senhor as suas ofertas,
que oferecia de maneira regular os seus sacrifícios. O povo via Davi com uma vida buscando ter um relacionamento com Deus, por meio das suas ofertas e por meio dos seus sacrifícios. Hoje a gente continua estudando o livro de Levíticos, que é onde a gente vê muito essa questão das ofertas sendo oferecidas. Na verdade, lá elas foram, digamos assim, instituídas. O povo está dizendo: Senhor, cuida do nosso rei, dá a vitória a ele, proteja-o, porque nós, povo, vemos que ele é alguém que busca ter um relacionamento legal com o Senhor. Mas é claro, eles estão orando porque eles, povo, conseguiam ver Davi oferecendo sacrifícios. Mas quem conhecia o coração de Davi de verdade era Deus. Por isso, então, eles falam: Senhor, lembra das ofertas que ele oferece e aceita os sacrifícios dele. Nós vemos o que ele fazemos, mas o Senhor conhece a intenção real do coração dele. Então, Senhor, versículo 4, concede o desejo do coração dele, realize os planos que ele tem. E aqui de novo, quando eles estão orando, na verdade eles estão pedindo para que o Senhor cuide de Davi e, consequentemente, cuide de todo o exército. Nós nos alegramos, versículo 5, ou nós nos alegraremos na tua salvação. A salvação que o Senhor dera ao rei, nós vamos nos alegrar juntamente com ele. Ou talvez a salvação que vier a nós, como povo, por conta da liderança de Davi, nos trará grande alegria. E aí então nós faremos o quê? Nós hastearemos pendões, isto é, nós vamos levantar as nossas bandeiras vitoriosos da guerra e voltaremos para casa celebrando ao Senhor. Senhor, satisfaça tudo aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. O que nós temos nesses primeiros versículos aqui, então, é o povo orando pelo rei. E por que o povo orava pelo rei? Porque o rei para eles era uma figura extremamente importante. Eles tinham o rei como a sombra da nação, como a lâmpada da nação. Vamos ver alguns textos aí que confirmam essa ideia. Livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia, logo depois do livro de Jeremias, livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 20. Lamentações 4, 20. Olha aí o que diz o texto. Lamentações 4, 20. O rei aí é comparado, eles dizem que o rei é a sombra da nação. O verso diz: o ungido do Senhor, o fôlego da nossa vida. Olha só que a expressão que eles falam sobre o ungido do Senhor diz respeito ao rei. Fôlego da nossa nação foi preso nas covas deles. O mesmo de quem dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. O rei, a figura do rei para uma nação, e especificamente para a nação de Israel, era muito importante. O rei era considerado, e eles mesmos diziam isso, a sombra da nação. Debaixo da sua sombra, quer dizer, da sombra do rei, viveremos entre as nações. O rei era alguém que dava proteção, dava segurança. Se o rei não estivesse na batalha, ou se não estivesse ali com eles, ou não, no mínimo, desse a ordem, vamos lá, mostrando a sua liderança, eles se sentiam desprotegidos. O rei para eles era alguém muito importante. Olha lá em 2 Samuel, capítulo 21. Volta agora e vai a 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 17. 2 Samuel 21, 17. E aí nós temos nesse texto de 2 Samuel 21, verso 17, a ideia da lâmpada. Foi um momento em que Davi saiu com o seu exército contra os filisteus, e aí ele se cansa, diz o texto, e aí Abisai é alguém que vai lá e consegue salvar o rei num momento de aperto. E aí então no verso 17 nós encontramos assim: mas Abisai, filho de Zeruia, o socorreu a Davi, e ferindo o filisteu, o matou.
Então os soldados de Davi lhe juraram: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Olha só a consideração que eles tinham pelo rei. Davi, um homem de guerra, um homem que os ensinou na arte da guerra, agora está num momento talvez um pouco mais fragilizado, quase é morto. Abisai vai lá e o salva, e o exército então reúne lá e fala: ó, o senhor não vai sair mais com a gente à guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. É claro que isso que eles falavam a respeito de Davi, digamos assim, é muito para um ser humano. O que eles estavam falando, às vezes até sem saber, era de fato uma referência ao ungido de Deus, que é o Messias. Então, quando a gente lê essas coisas, é claro, eles estavam pensando imediatamente ali no rei deles. O Senhor é aquele que nos guia, o que nos leva para a batalha. O Senhor realmente nos ensinou a batalhar. O Senhor é aquele sob quem nós, a nação, estamos. O Senhor é a nossa sombra. O Senhor é a nossa lâmpada. Mas, de fato, tudo isso é muito para um ser humano. Por isso a gente entende que ser sombra, ser lâmpada, é aquilo que diz referência ao Messias. Mas o que a gente aprende aqui com esse povo é que eles tinham uma consideração muito grande pelo seu rei. Então, antes de saírem para a batalha, eles dizem: Senhor, guarda o teu rei, guarda o ungido, guarda o nosso rei, guarda-nos para que a gente possa ir à batalha e realmente vencermos a batalha e voltarmos com vida para casa. E aí então, o que a gente aprende com isso? Eu acho que a gente aprende, olhando para esse texto e também considerando o que Paulo disse para Timóteo, nós podemos afirmar que é importante que nós também oremos pelas nossas autoridades. Olha lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. E ele vai continuar dizendo que a ideia é que essas autoridades possam crer em Jesus, terem a salvação e crerem em Deus como o único Deus Salvador e em Jesus como o único mediador. O que nós temos então como desafio é orarmos por nossas autoridades, e já falamos em outra ocasião sobre isso. E a ideia não é orar por aquela autoridade que nós gostamos, mas orar por toda a autoridade que, como Paulo fala lá à igreja de Roma, Romanos capítulo 13, que toda autoridade é instituída por Deus. Então nós, como igreja, como cristãos, deveremos orar pela nossa autoridade. E orar, de repente, o Salmo 20, Senhor proteja, Senhor cuide. E logicamente, se o Senhor entende que deve existir algum tipo de correção, que o Senhor faça isso. Mas a função do cristão é orar pelas autoridades. E não só por aquela autoridade que você gosta, ou que você, especificamente no nosso caso, elegeu, ou votou nele. Nós devemos orar por toda a autoridade, mesmo que não gostemos, mesmo que não concordemos, precisamos orar. Isso não é, digamos assim, uma opção, é um mandato de Deus. Nós temos que orar pelas nossas autoridades, assim como nesse salmo a gente também aprende que ao orar pelo rei, eles estavam orando pelo exército. E aí Tiago, capítulo 5, verso 16, fala para a gente orar uns pelos outros. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 1, fala para a gente orar por todos os homens. Orar uns pelos outros, orar pela nossa comunidade cristã, orar pela nossa cidade, pela sociedade, pelas autoridades, as autoridades da cidade, as autoridades lá do nosso lar, as autoridades do nosso trabalho, da nossa escola, e isto aumentando para as autoridades do estado, do país, do mundo, para que eles tenham paz, para que eles sejam guiados pelo Senhor.
O salmista, quando escreve esse salmo de número 20, ele mostra que o povo estava orando pelo rei. E eles oram pelo rei porque eles consideravam muito o rei. E o desejo deles é que o rei pudesse, diante de uma tribulação que eles iriam viver, que era a guerra, que eles pudessem ser protegidos pelo Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse salmo, e dele tiramos a lição, é que o povo orou pelo rei e que nós devemos orar também pelas nossas autoridades. Agora, veja que o povo ora, e a partir do versículo 6 até o 8, nós vemos a reação de Davi. Davi demonstra, o rei demonstra que tem fé em Deus e confia na resposta do Senhor. Veja que ele começa dizendo, agora sei. Observe que muda também, né? Agora é na primeira pessoa que o salmo aparece. Antes era alguém falando, Senhor, cuida dele. Agora eu sei. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá, futuro, do seu santo céu, com a força salvadora da sua mão poderosa ou da sua destra. A ideia de Davi, o povo pediu para o Senhor ouvi-lo do santuário. Davi diz, eu sei que ele ouve, não necessariamente do santuário aqui terreno, mas ele ouve do santo céu. Observa, lembra um pouquinho o Salmo 121, né? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem um pouquinho acima do monte, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi tem essa confiança no santo que está lá no céu, e é ele quem vai me dar a resposta. E ele, com a sua força salvadora, vai me dar a libertação. E aí ele continua, Davi continua dizendo assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor. Outra versão diz, mas nós faremos menção, ou nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Mas tem uma versão que é a NVI que diz, mas nós confiaremos no Senhor. E parece ser a mais indicada. Por quê? Porque nesse salmo nós temos um estilo, nesses versículos, principalmente o 7 e o 8, o que a gente chama de paralelismo. São duas ideias que caminham lado a lado, ou estão ali, uma sobreposta à outra, e uma fazendo o contraste da primeira que foi apresentada. Então, a primeira ideia que ele apresenta no versículo 7 é que tem alguns que confiam em carros e em cavalos. Essa é a ideia. Mas, aí o contraste, nós confiaremos no nome do Senhor, ou confiaremos no Senhor, o nosso Deus. E veja, Davi é alguém que podia dizer isso com muita experiência. Ele está dizendo assim, o outro exército de repente confia no seu poder militar, naquilo que eles têm de armas. Eles têm armas poderosas, têm carros, têm cavalos, então eles estão confiando nisso. Mas nós confiaremos no Senhor. E por que eu digo que Davi tem experiência nisso? Davi ainda era um jovem quando combateu com Golias. E se você ler lá o texto de Samuel, você vai descobrir que Davi combate com Golias. Golias, um gigante, alguém que estava totalmente paramentado, cheio de armas, com experiência de guerra. E Davi, um garoto sem experiência de guerra e apenas com um lança-pedras na mão, não conseguiu usar a armadura, não conseguiu se mexer com ela, e ele foi lá combater. E ele, acho que fala lá com Golias e diz, você está vindo a mim com suas armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Então, o que Davi está dizendo aqui é algo que ele já havia experimentado em outra situação. Em momentos em que ele teve que lutar, por exemplo, com animais ferozes. Davi, então, ele tem a sua confiança total no Senhor. Salmo 33, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia. 33, 17, melhor dizendo. Salmo 33, 17, diz assim: o cavalo é falsa esperança de vitória. Não pode livrar ninguém com sua grande força. O cavalo
é falsa esperança de vitória. Com a sua força, não vai poder livrar ninguém. Provérbios 21, 31. Provérbios 21, verso 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Davi não está dizendo assim, então a gente vai só a pé, ou não vamos usar os nossos carros, nem os nossos cavalos. Não é isso que ele está dizendo. Se tem cavalo, se tem carro de guerra, vamos para a guerra com eles, é claro. É a nossa ferramenta de guerra. Mas a nossa confiança não vai estar nisso. A nossa confiança vai estar no Senhor. Verso 8, uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. De novo o paralelismo, o contraste, uns tropeçam e caem. Com tudo que eles têm, eles tropeçam e caem. Mas nós, às vezes até tendo menos, nos erguemos e ficamos de pé. Golias tombou diante de Davi, e ele, o garotinho, o rapaz, sem arma praticamente nenhuma, ficou de pé. Se você lembrar de Gideão, que tinha 300 contra um exército que, como diz o texto, parecia um bando de gafanhotos, ou uma nuvem, melhor dizendo, de gafanhotos, que enchia todo o vale. E ele, sem sair, e ele e o seu exército, sem sair do lugar, venceu aquele grande exército. Eles caíram, Gideão e os seus ficaram em pé. E a história bíblica tem vários momentos como esse. E a ideia de nós pensarmos é exatamente isso. Em meio à tribulação, em que você confia? Quais são as armas humanas nas quais você tem colocado a sua confiança? E desprezado a ação de Deus. E aí você pode estar pensando, mas eu não desprezo, eu até oro. É verdade, boa parte de nós até oramos, mas oramos mexendo os nossos pauzinhos, oramos dando uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda, Ele simplesmente quer que nós nos entreguemos, confiemos plenamente nele e façamos somente aquilo que Ele mandar fazer. Vai lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 57. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 57 diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como citamos, Davi não desprezou os carros e os cavalos de guerra, mas a confiança dele estava no Senhor. Os recursos humanos que nós temos, a ideia não é necessariamente jogá-los fora, mas é ter esses recursos. Mas de fato a nossa fé e confiança está no Senhor. E como citamos, o próprio exemplo de Davi, o exemplo de Gideão, foi milagre. Não foi o poder bélico que eles tinham nas mãos. O exército lá de Gideão tinha uma tocha, tinha um vaso e tinha uma corneta. E foi com esses instrumentos que o Senhor deu a vitória. Mas a questão é, eu e você, em meio à tribulação vivida, em que eu confio? Outro texto, ainda em 2 aos Coríntios, capítulo 10. 2 aos Coríntios 10, versículos 3 e 4. 2 aos Coríntios 10, 3 e 4. O texto diz: pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o que Paulo diz: embora vivendo como humanos, e de fato todo mundo que está aqui neste mundo vive como humano, você é um humano,
Mas na nossa luta, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Porque as armas da nossa guerra não são humanas. As nossas armas são poderosas em Deus. E aí, meu irmão, é claro que ler um versículo desse é muito, digamos assim, até animador. Mas assim que a gente sair desse versículo, a gente vai entrar para o mundo real, digamos assim. E aí, em que nós confiaremos? Talvez você está passando por tribulações, questões que você precisa resolver, como você vai agir. Paulo está dizendo, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões. Qual padrão você vai usar? Qual padrão eu vou usar diante da situação que nós estivermos vivendo? Se nós confiamos em Deus, realmente confiamos em Deus? Como o povo de Israel diante do Mar Vermelho, fala para o povo marchar. Se eu estivesse lá, de repente eu ia tentar fazer uma jangada. É um pouco mais lógico, né, para atravessar mar. Que padrão eu vou usar diante da tribulação? E a ideia é que Davi está dizendo assim, olha, eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Foi esta a oração que o povo fez. Mas o desafio para nós é cada um de nós tomarmos uma posição. Davi tomou a dele. Eu sei que o Senhor vai me salvar, eu sei que o Senhor vai responder. E então o pessoal confia num monte de coisas aí que são humanas, mas eu confio no Senhor. E eles vão cair, mas eu tenho certeza que eu vou ficar em pé. Fica aí o desafio para nós. E o Salmo termina com o pessoal ainda orando, versículo 20. Melhor dizendo, Salmo 20, versículo 9. Ó Senhor, dá livramento ao rei, responde-nos quando clamarmos. Versículo 9, eles terminam falando isso. Senhor, dá livramento ao rei. O povo começou orando. Davi, versículo 6 a 8, mostra a sua fé e confiança no Senhor e diz que ele tem certeza que o Senhor vai cuidar dele. E aí o último versículo, versículo de número 9, termina com o povo orando novamente. Senhor, ó Senhor, dá livramento ao rei. Eles insistem pedindo para que o Senhor livre o rei e o exército, os ajude na batalha. E aí eles terminam dizendo, responde-nos quando clamarmos. E assim termina o salmo. Digamos que em suspense. Eles não tinham saído da batalha, a batalha ainda iria acontecer, eles estão num tempo de reflexão, de arrumação, de oração, e aí o salmo termina desse jeito. Acabou. E aí? Assim como em suspense está a vida de muitos de nós. O que vai acontecer? Ou está no meio da batalha, ou a batalha ainda ela está anunciada, mas não se concretizou ainda, ou nem às vezes começou para valer. Alguns de nós, na verdade, vivem batalhas antes que elas aconteçam, e o que é a tal da ansiedade, ou o que a ansiedade acaba fazendo com a gente começa a sofrer por coisas que ainda não aconteceram. Mas seja lá como for, você sofrendo antes da coisa acontecer, ou a coisa já em andamento, mas ainda em suspense, sem saber qual será o resultado, o que vai acontecer? Digamos que a gente não tivesse o capítulo 21 e você não estivesse dando uma espiadinha aí para ver o que vai acontecer. Quais serão as cenas do próximo capítulo? O que vai acontecer? Ficaria ali a interrogação, como em interrogação está a vida de muitos de nós. Temos coisas a serem resolvidas e está lá a interrogação. O que vai acontecer? E a resposta é: não tem resposta. Tem que ter fé. Tem que esperar. Enquanto a resposta não vem, enquanto está tudo aí na interrogação, é orar pedindo a Deus ajuda. É manter a fé que Ele realmente vai agir, está agindo, continuará agindo. Orar e esperar a resposta dEle na hora certa. E enquanto espera a resposta,
Vale lembrar a cada um de nós, cuidado com a maneira como você pede, ou o que você pede. Tiago, capítulo 4, é um texto que eu e você deveríamos ter sempre na mente. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, 3. Vamos ler o versículo 2 também. Tiago 2 e 3. Cobiçais e nada conseguis. Matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerra. Nada tendes porque não pedis. E aí vem o 3, que é a nossa ênfase. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Em outras palavras, vocês pedem mal e não recebem. E não recebem porque vocês pedem de maneira egoísta. A resposta que vocês querem é só para satisfazer a vocês. E talvez você já usou aquela frase: ai meu Deus, eu quero paz. Não aguento mais, eu quero paz. Eu quero tranquilidade. Eu quero que isso se resolva logo. Eu quero dinheiro logo no meu bolso. Eu quero justiça. Você percebe como tudo é eu. Isso é egoísmo. Talvez a melhor maneira, ou aquilo que realmente a gente deveria fazer, pedir, para que Deus seja glorificado com o desfecho da situação. Deus ser glorificado com o desfecho da situação. Voltar vitorioso da guerra seria bom. Claro, Davi queria isso, o exército queria isso. Mas isso traria glória ao nome do Senhor? A gente tem lido Jeremias. É um livro que eu gosto muito. Principalmente porque fala de um homem de Deus, de um profeta, que foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Imagine um profeta. O que mais o profeta deseja? O que um pastor deseja? Que aquilo que ele ensina, baseado na palavra de Deus e ensinando corretamente pela palavra de Deus, que as pessoas ouçam, que as pessoas acreditem naquilo, confiram na palavra de Deus para ver se é aquilo mesmo e comecem a obedecer. Mas Jeremias é chamado para pregar e o Senhor fala: olha, você está sendo chamado para pregar, mas o povo não vai te ouvir. E de fato, o povo não ouve. Pior do que isso, o povo coloca ele no tronco e dá uma surra nele. Um outro lá não gosta do que ele pregou, o joga no poço, sem água. Lá no fundo do poço ele praticamente vai para a morte. Só não morre por misericórdia de Deus. O outro não gosta, manda prendê-lo lá no pátio da guarda. Enfim, isso é desfecho que alguém gostaria ou desejaria? Não, mas o nome de Deus estava sendo glorificado com a prisão dele, com os açoites que ele levou, com os momentos difíceis que ele passou. Quando eu pedi, eu preciso ter que tomar esse cuidado. Eu devo orar a Deus e dizer para ele: Senhor, o meu desejo é voltar vitorioso dessa guerra. Mas que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado. Certo pastor disse que a gente não pode confundir Deus do céu com o Papai Noel. Deus não é aquele que vai te dando tudo que você quer. Deus é aquele que faz aquilo que vai glorificar o nome dele. E a certeza é a seguinte: se Deus é glorificado, nós somos abençoados. Então, ao pedir, não seja egoísta. Ore: Senhor, que o teu nome seja glorificado por meio da situação que eu estou vivendo. Tenha sido eu mesmo que a provoquei, ou alguém é que fez contra mim. Enfim, seja lá como foi permissão do Senhor. Então, que o teu nome seja glorificado por meio do desfecho. Não fique orando de maneira egoísta. Ore para que o nome de Deus seja glorificado. Salmo 20 nos mostra então um povo que ama o seu rei e ora para que ele vá para a guerra, vá para a batalha e volte vitorioso.
Nós temos no Salmo 21 um rei que demonstra sua fé totalmente firmada no Senhor. E só nesses dois momentos a gente aprende já as duas coisas que já citamos para os irmãos: orarmos pelas nossas autoridades e uns pelos outros, e termos fé firmada no Senhor, como o rei tinha sua fé firmada no Senhor. E o Salmo termina em suspense. Como em suspense pode estar também a situação que nós estamos vivendo. Qual será o desfecho? Não sei. Mas que a nossa oração e confiança no Senhor permaneça. E que a nossa oração seja: Senhor, que o desfecho glorifique o teu nome. Porque o seu nome glorificado é bênção para a minha vida, com certeza. É assim que a gente termina esse salmo. E podemos terminar lembrando que o autor aos Hebreus disse, lá no capítulo 13, versículo 5, que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos desamparará. Então creia na presença do Senhor e no cuidado dele sobre a tua vida. E a você que ainda não tenha Jesus como o Senhor da sua vida, aceite-o, receba-o como Senhor da sua vida, de tal forma que você possa experimentar esse cuidado que só experimenta de fato aqueles que têm a Jesus como Salvador da sua vida. A nossa oração é essa e o nosso desejo é que você possa ter um domingo abençoado e de reflexão sobre as lições aprendidas nesse salmo. Semana que vem, se Deus permitir, salmo de número 21, veremos qual será a resposta do Senhor com a oração recebida do povo e também do rei. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pela maneira tão bondosa como o Senhor fala ao nosso coração. E oramos para que o teu Santo Espírito visite cada lar, cada pessoa, quando acessar esta mensagem, quando ouvir estas palavras, que o teu Santo Espírito as traduza no coração, traduza cada palavra no coração de cada pessoa e que elas possam ser motivadas pelo Senhor a ter uma vida de fé, de oração, de confiança total no Senhor. E caso ainda não tenham, entregue a vida ao Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito as leve a tomar essa decisão. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a nossa próxima transmissão. Fiquem na paz do Senhor.